Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast for You. Hoje é um tema muito legal, que é cidadania europeia, sorte ou organização do processo? A gente vai falar bastante sobre isso aqui do meu lado, meu sócio, meu irmão, Rodrigo Genesini. E aí, Rô, beleza? E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio aí. Hoje um tema muito abordado, todo mundo pergunta como que a cidadania pode ser mais rápido, enfim. E uma das coisas que torna ela mais rápida é exatamente organização. E para falar sobre organização, a gente trouxe hoje o Matheus Lino, o colaborador nosso já há um pouco mais de um ano, trabalha no nosso time de arquitetura de app, e faz exatamente isso. Ele pega todo mundo que fecha com a gente, pega a maior parte, né, é um time, né, não somente ele, e traz essa galera, desenha como que isso vai funcionar, como que organiza isso internamente para que a gente execute. Seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Então vamos conversar um pouco mais sobre isso. Hoje você faz aproximadamente quantos processos por dia? Desenha quantos processos por dia dentro da nossa plataforma? Cara, por dia a gente desenha em torno de uns 40, 50 processos ali. Então, mais ou menos, hoje tem duas pessoas responsáveis, né, por esse desenho. Então, ali fica mais ou menos uns 20, 25 para cada um. Legal. Massa. E hoje, assim, com o tempo a gente vai andando, vai mudando muita coisa, e é muito perceptível uma mudança que a gente faz sutil, o tempo que impacta no cliente na frente. Toda vez que a gente tem alguma nova mudança de processo, alguma nova ideia, você consegue perceber essas diferenças? Sim, toda vez que a gente tem uma ideia, a gente roda ela, né, testa, e a gente vê que uma pequena mudança ali a gente consegue adiantar bem o processo do cliente. Então, é uma coisa que a gente deixa em mente, né, no time. Então, sempre perceber, tentar otimizar o processo, ter ideias para a gente só conseguir, assim, fazendo o processo do cliente ainda mais rápido para ele e para a gente também. Boa. Uma coisa muito legal, né, que hoje a gente tem um time de processo. Esse time de processo, basicamente, ele vai desenhar ali junto com as áreas o melhor processo que entra e que sai, né? Ele desenha, a gente usa muito uma ferramenta chamada Visage para fazer todo esse desenho do workflow e tudo mais. Depois disso pronto, desse desenho, da gente saber como é que a gente quer, aí sim, né, o time do Matheus entra em ação, quer como é que a gente faz isso automatizar, né? Como é que a gente faz que a nossa plataforma pega todo aquele fluxo ali, quem recebe o quê, quem manda o quê, quais são as equipes que vão fazer cada uma daquelas atividades, coloca na plataforma, desenha, e depois disso desenha na plataforma, aí cada cliente a gente customiza. A gente sabe que a história do cliente é única, né? Então, dentro da nossa plataforma fica customizado. Então, basicamente é isso, né? Pegar ali, desenhar o processo para entregar da maneira mais rápida possível. Orquestrar ele, né? Sim, aí a gente recebe o processo do cliente, cada processo é diferente, né? Cada cliente tem a sua linhagem. Então, cada desenho que a gente faz é diferente e específico para o cliente. Então, por isso que a gente precisa de todas as informações, tudo, para a gente conseguir colocar ali no app o melhor fluxo e rodar da melhor maneira possível. E uma coisa que a gente sempre fala para todos os clientes, cara, toda informação importa. Manda todas as informações que você tem, às vezes acha que é besteira, mas é que nem médico, né? Quando você é médico. Você tem que falar tudo o que aconteceu, para poder chegar no melhor cenário. E aí, o que vocês fazem quando chega aquele monte de informação, chega o contrato, do que foi contratado, do que não foi contratado? Como é que funciona depois disso? Depois que chega ali tudo para a gente vai verificar tudo, verifica o contrato, vê se está tudo certinho. Depois disso, a gente organiza para poder comentar a montagem do fluxo do cliente. Então, depois que está tudo certinho, a gente joga no aplicativo, faz o fluxo ali específico para cada cliente. No app é possível a gente colocar todos os membros da família para ele conseguir acompanhar o processo. Então, isso é muito bom. E depois que a gente verifica tudo isso, a gente joga lá e já inicia para a próxima equipe. Então, depois que a gente fez toda a nossa parte, a gente já coloca para a próxima equipe para rodar o processo do cliente. E a partir disso, o resto é tudo automático. E o resto é tudo automático. A equipe a gente tem os dashboards, então, cada vez que vai passando as etapas, a próxima equipe já recebe o que ela tem que fazer. Então, isso aí depois é tudo automático. A plataforma vai fazer o trabalho dela, né? Orquestrar entre os times, agilizar, dar os indicadores, né? E uma coisa muito legal que muita gente pergunta, cara, mas vocês tiveram até hoje 100% dos casos favoráveis. Tudo que passou por aí deu certo. Nunca um cliente fez um processo que esqueceu uma documentação, que esqueceu, que não analisou. Então, a gente é sortudo? Essa é a pergunta, né? Será que nossa empresa é a empresa mais sortuda do Brasil?
O que você acha? Com certeza não, né? Se a gente fosse só depender só de sorte, muitos processos iam parar por aí. Então, o que faz, né, com que a empresa tenha 100% dos processos aprovados, com certeza é a organização. A gente organiza tudo muito bem, o processo passa por uma análise muito específica, então a gente vê tudo que pode dar problema e já arruma antes disso. Então, quando a gente dá entrada no processo, é 100% de certeza que a gente vai ganhar. Boa. E a gente tem muitos clientes que assistem a gente, enfim, que contrataram a empresa e acompanham. Mas a gente também tem algumas pessoas que assistem e que vão fazer por conta, enfim. Para a galera que vai fazer por conta, que decidiu o que vai fazer, às vezes a família se junta e tudo mais. Qual é a grande dica antes de iniciar o processo? Cara, a grande dica antes de iniciar o processo é o cliente ter toda a documentação. Então, se ele não tiver tudo, é melhor esperar até conseguir toda a documentação. Depois disso, ele tentar prosseguir para as próximas etapas. Mas, assim, é bem mais difícil, né? Um caminho sozinho. Então, mesmo que ele queira fazer por conta, eu acho que seria interessante uma análise da documentação, pelo menos, para daí ele ter o caminho a seguir e conseguir a cidadania por conta própria. Então, basicamente, dar uma organizada em tudo que ele tem, ver se ele cumpriu todas as etapas, que é o que a nossa análise faz. Mas aí, depois disso, ele, enfim, basicamente, se organiza, né? Sim. Coloca tudo redondinho ali, verifica que a ascendência dele foi comprovada, para depois disso ele iniciar o processo. E aí, esse é o grande problema que a gente tem hoje. Muitos clientes que procuram a gente começaram na coxa ali, tinha, às vezes, até tinha o documento do dante causa, e na hora que chega lá, que principalmente quem faz administrativo, quando o pessoal chama, a embaixada ou o consulado chama, tá faltando um documento. E aí, esses clientes, quando tá faltando um documento, o que acontece? Pois é, aí quando tá faltando esse documento, fica mais difícil para o cliente, né? Então ele acaba procurando alguma assessoria. Mas... A gente pegou caso, por exemplo, de consulado, que o cliente entregou o documento que não estava analisado, retificado, voltando coisa, que eles demoraram 2 anos analisando, e depois de 2 anos chegaram para o cliente e falaram, cara, seguinte, precisa retificar isso daqui, você tem um prazo de 1 semana. Cara, 1 semana que o cliente vai ter que ir no cartório, emitir uma certidão inteiro TO, que ele vai usar, porque a documentação no consulado está retida. Então, ele vai pegar a certidão inteiro TO, ele vai levar para retificar, né? Então, ele tem que pegar todas as certidões que ele vai comprovar para fazer aquela retificação, vai retificar, depois ele vai ter que ir emitir de novo essa mesma certidão, né? Retificado, enfim. Depois fazer a tradução juramentada, depois fazer os apostilamentos e entregar em 1 semana, cara. O prazo, só pra você ter ideia. Aqui em Brasília, que é muito rápido, o prazo para emitir uma certidão em inteiro teu no cartório rápido é de 7 dias. Só isso já foi Só isso já acabou o prazo, entendeu? Tipo assim, imagina, ele tem que emitir várias certidões, analisar, retificar, depois traduzir, emitir. Cara, impossível, impossível. Não, levando em consideração que ele tenha tudo para fazer a retificação, ela não sai em menos de 7 dias. Não sai. A administrativa não sai. Se for judicial, a gente está falando aí de 1 ano. Né? A gente sabe que o judicial depende muito de onde o cartório, de onde o cliente qual mora, vara que vai cair. Em qual vara vai cair, qual o fórum, né, de onde ele mora, onde está o registro. Enfim, a gente tem várias estratégias para a gente tentar fazer muito rápido. Inclusive, já fez certificações em 2, 3 meses, mas é algo que a gente não consegue garantir para todos os clientes, porque depende muito do próprio cliente. Né? A região que ele está, enfim, uma série de coisas. Então, é impossível, é impossível. Se você não tiver um processo muito bem desenhado, saber quais são todos os gaps, furos que podem ter no processo, né? E eu acho que quantos processos a gente já desenhou, você sabe? Você chutaria? Cara, mais de 1000 ali no app. Eu vi essa semana, assim, a gente tá chegando perto dos 2000 ali no app. Então, é muito processo. Muito processo. Perto de 2.000 processos. Lembrando que cada processo não é um requerente. Não é. Tem vários requerentes, né? Só de serviço que tem cadastrado no app, a última vez que eu olhei estava 6.000. Olha só. Cara, 6.000 serviços. E hoje, qual o maior serviço que você pegou? Quantas atividades tinham nele, sabe? Cara, o maior serviço foi uma família com vários requerentes que chegou a ter 80 certidões para a gente emitir. Ali foi... 80 certidões. 80. Então, aquele fluxo inicial lá de emitir, traduzir, apostilar, tudo vezes 80, né? Exatamente. Cara, e aí entra a organização que, enfim, é possível ser feito sozinho também, mas, claro, mais difícil. Mas a gente consegue organizar por quê? Qual é a ideia, né? É a pessoa saber emitir tudo simultaneamente, porque esses 80 documentos têm prazo de validade, para poder traduzir tudo simultaneamente, para poder, enfim, seguir dali. Não, cara, beira ao impossível. Sim. Beira ao impossível. Né? Imagina, você
A gente entende que as outras empresas, por exemplo, que não têm a tecnologia, né, que faz isso em planilha de Excel ou em papel, né, essa organização, imagina você pegar, organizar 80 certidões, porque assim, o fluxo, se ele funcionar certinho, eu peço para os 80 cartórios mandar as 80 certidões chegam, até legal, até ele vai começar Sim. a andar. Sim. Agora, quando tem alguma coisa, eu peço para 80 cartórios mandar as 80 certidões, pago as 80, chega a 79, aí é o problema. Uhum. Porque aí ele tem que saber que, pô, a certidão, sei lá, do meu trisavô não chegou, é o cartório tal, eu tenho que entrar em contato. Aí tem que ter todo um fluxo, né, de processo Uhum. para tentar resolver aquilo da maneira mais rápida possível. Senão, imagina, Sim. não evolui. Sim, e ali no app a gente consegue ver isso claramente. Então, a gente vê exatamente a certidão que falta, consegue tentar adiantar, né? Ver se as outras já tiverem... Porque cada cartório tem o seu tempo para emissão. Então, se a gente vê que algum cartório está demorando mais que o outro, a gente tenta ali agilizar para que todas cheguem ao mesmo tempo. Legal. Boa. E, cara, eu lembro que a gente fez a sua entrevista, eu fiz a entrevista, enfim, quase 2 anos atrás, né? Foi um pouco antes da pandemia, né? Ou já Não, estava? já estava na pandemia. pandemia. Já estava na pandemia. Então, quase 2 anos atrás. E o que te chamou a atenção nessa atividade? Porque é uma atividade que você está basicamente desde o começo, né? Você foi contratado já para essa atividade. Sim, já para o time app. Uhum. E o que te chamou a atenção? Cara, na época o que me chamou a atenção... Acho que é legal foi- falar, você faz qual curso? Qual curso que você faz? eu faço engenharia de energia na UNB, estou Uhum. terminando já. E ali o que me chamou mais atenção foi trabalhar com fluxo. Então, além de ser uma empresa de cidadania italiana, portuguesa, que já tinha me chamado a atenção também, o que mais me chamou a atenção foi fluxo. Porque isso é uma coisa que a gente vê ali no curso de engenharia já, então eu já tinha uma facilidade. Quando eu vi aquilo ali, eu já percebi que seria uma função que eu conseguiria agregar bastante. E é uma coisa que você, enfim, óbvio que não sobre cidadania, mas óbvio que você estudou muita coisa disso na faculdade, né? Então tem muita coisa que você pegou no curso de engenharia, de energia, e que você aplica hoje. Sim, ali muita coisa que a gente vê é elaboração de fluxograma, lógica para algumas coisas que a gente precisa ali. Então, tudo isso a faculdade me proporcionou e eu consegui usar aqui no trabalho na Cidadania foi eu. Massa. E qual que foi o grande desafio? Foi você entrou assim, o que você olhou e falou, cara, qual vai ser o grande desafio agora para... Depois tem todo dia, né? tem Mas todo não- dia, mas qual foi o grande desafio? Não, o grande desafio que eu digo mais pessoal, assim, de adaptação para, enfim, uma nova forma de trabalho e tudo mais. Cara, o grande desafio para mim foi porque eu nunca soube sobre o assunto, né? Então, eu não sabia nada. Então, quando eu cheguei, para mim foi um mundo totalmente novo. Será que eu vou conseguir? Será? E tal. Mas no final, consegui pegar bem e acabou dando tudo certo. Pô, bacana, hein? Cara, e quando a gente começou a desenhar sobre isso, né, Rafa? Não era nem perto do que é hoje. Engraçado. É muito orgânico, né? A coisa foi acontecendo. Antigamente fazia esse processo de outra forma, né? Fazia enfim, tinha outras regras, né, do jogo, da própria cidadania italiana. Conforme as coisas foram fazendo, a gente foi maturando, a gente foi se organizando, a gente foi se adaptando. E hoje o que faz o diferencial é exatamente essa questão de organização. Então, hoje, a gente pegando uma família ali, quanto tempo a gente demora mais ou menos organizando o processo das famílias que estão querendo contratar a gente até a finalização do contrato? Você tem uma noção disso? Porque eu sei que isso foi muito com a área comercial, mas você participa de algumas conversas, mas você tem noção? Cara, assim, aí depende muito da família, mas ali eu acho que em torno de um mês para negociar tudo e chegar ali pra gente poder dar andamento no processo, cadastrar o cliente no app e tudo mais. Então, é uma negociação bem extensa, assim, porque são muitos requerentes, né? Então, acaba levando um pouco mais de tempo. Sim, cara, a gente tá falando de um mês de organização de processo. A gente não tá falando nem de etapa de venda propriamente dita. Cara, é só para organizar, só para todo mundo saber, enfim, filho de quem é, montar a árvore. Quando a gente não consegue rápido, começar assim a quando árvore. é um processo menorzinho, né? Eu vejo que faz em 2 dias, né? Mais ou menos. Sim. Quando é um processo, isso a gente está falando de uns processos aí, vamos lá. O máximo que a gente teve ali, 53, 54 requerentes, né? Um processo demorado, pesado. Mas, cara... Demora muito tempo. E muito porque também a família não tem todas as informações. Então, demora muito até você pegar a informação de muitas pessoas. Mas aí, o bom é isso, né? A gente gasta um tempo maior organizando, mas depois a gente não gasta mais tempo, né? Aí a gente ganha toda a agilidade do mundo da plataforma orquestrar. A gente vê que muitas empresas fazem de uma maneira muito torta, não conseguem, aí fica tentando remendar, né? Não tem essa organização.
É o que fala, né? Muito melhor você gastar mais tempo planejando do que arrumando depois, né? Vai fazer uma obra, não, eu vou construir, depois eu vejo se vai ser bom, se vai ter porta. Não, não vale a pena, né? Então a gente gasta esse tempo na parte da arquitetura, projetando e tudo mais. Que é o quê? Hoje um processo pequenininho, quanto tempo demora mais ou menos pra gente... um processo mais rápido pra gente botar no app, é o quê? Eu vejo que é um dia, 2 dias. Não, para botar no app hoje, eu acho que até um processo grande e é rápido, né? Sim, hoje qualquer processo, quando chega pra gente, sai no mesmo dia. A gente não demora mais que um dia para Mas fazer. CLA é um dia, né? Então chegou hoje, sai no hoje, no mesmo pior dia. caso, sai amanhã. 24 horas, né? Vamos colocar assim um dia útil, né? Se chega no Sim. final da tarde, cai pro próximo dia. Isso. Isso aí é o tempo que a gente está levando e chegou hoje, no máximo no outro dia já está lá para a gente conseguir agilizar o processo do cliente. Massa. E o que muda de cliente para cliente é que depois que a gente organiza tudo, que a gente vê a casa, muitas vezes a gente acaba descobrindo problemas que o cliente teria que ele não sabia que tinha, né? A gente teve até um caso recente em São Paulo, né? Isso. Teve um cliente nosso que ele conseguiu, tirou a cidadania, emitiu o passaporte, só que quando ele foi atualizar os filhos, né, registrar os filhos, ele descobriu que tinha um problema. E aí o consulado reteu essa documentação Olha só. e aí fez com que ele tivesse que enviar tudo novamente para uma nova análise para ver se eles iam reaver a cidadania dele, né? Então, por isso que é muito importante a organização do processo. Sim. E aí, como a gente já tinha tudo mapeado, a gente já entregou tudo para ele, ele conseguiu finalizar isso. Sim, e aí a gente já tinha tudo, preparamos toda a documentação que o consulado pediu, e ele entregou para o consulado e deu tudo certo. Caramba. Velho, sorte que tinha gente lá, né? Não, o cara vai lá atualizar, falar que nasceu o filho. Opa, nasceu não, você que perdeu a sua. Imagina. Meu Deus. Que Que susto. absurdo. E acontece, né? Pior que A gente acontece. sabe que, infelizmente, a gente sabe que os consulados não têm a mesma organização que a gente, né? Então, é normal o consulado, a embaixada, enfim, perder a documentação. Isso a gente já viu vários casos de cliente que fizeram a cidadania, sei lá, 15 anos atrás, aí agora já tiveram o passaporte, já venceu o passaporte, agora vão atualizar a registro civil e descobrem que não tem cidadania. Mas o cara tem um passaporte italiano, não, mas sua documentação nunca foi enviada para a Comune, nunca foi transcrita, e é isso. Então, assim, a gente até entra numa briga, né? Ali o cliente, às vezes, nos contrata para a gente tentar resolver. E, muitas das vezes, a solução mais barata, vamos colocar, e mais rápida, é preparar a documentação de novo e entregar. Não é a correta era o consulado achar, mas se sumiu, pegou fogo o negócio. Não tem o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, aí, geralmente, o cliente opta por... Não para a maneira certa, que era exigir que a embaixada achasse as certidões e tudo mais, mas sim prepara tudo, entrega e aí faz o trâmite como se você estivesse fazendo cidadania do zero, sendo que ele já tem um passaporte vencido há 5 anos. Realmente é um absurdo, né? Não, demais. E aí, essa parte de organizar para fazer o processo tornar mais rápido, a gente mesmo é case disso, né, Rafael? Nosso processo, na época que foi feito, não foi completamente organizado. Tá aí, ficamos numa década, né? Hoje sabemos que se a gente tivesse feito os fluxos de organização, de execução do processo, hoje a gente não teria feito 10% desse tempo, né? Sim. Então, fica o alerta aí para todo mundo que tiver... Fora os caminhos, né? Agora a gente sabe os caminhos mais rápidos, de acordo com cada caso, cada perfil, cada cliente. Tudo isso a plataforma, a gente vai ver a melhor maneira, né? Para a plataforma ali entregar o melhor processo, né? E assertivo. Obviamente que a gente não pode errar, né? Esse é o ponto. Sim. E a gente fica nesse vai e volta, né? A gente já pegou alguns clientes, né, Matheus, que... Foi, quando chegou no final, lembrou que faltava uma documentação, voltou para essa documentação, as outras documentações venceram, teve que reemitir, essa primeira já estava quase vencendo, enfim, fica ali meio que se equilibrando. Sim, isso acontece às vezes, né? Porque o cliente acaba contratando, demora para contratar outra etapa com a gente, então acaba que emite a documentação, e aí quando a gente vai verificar tudo de novo, vê que está faltando alguma coisa ou outra, mas isso é muito importante porque a gente consegue ver antes, né? Então a gente vê um problema que pode acontecer no futuro e já resolve logo. Então isso é muito importante e por isso é sempre bom ter sempre a organização no processo. Não, legal. Boa. Cara, acho que é isso. A gente tem toda uma parte de processo para otimizar, a gente tem toda uma parte organizacional, né, das etapas, inclusive a própria equipe que faz armazenamento dos documentos que chegam e tudo mais que a gente sabe que é importante, embora a gente tenha tudo na plataforma. E hoje as dicas que a gente tem é exatamente isso, né? Se organize, verifique se você tem tudo, verifique quais são as etapas que você deve seguir
pergunte para a gente nas nossas redes sociais, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa. Verifique quais são as etapas e se você cumpre o requisito de cada etapa, antes de começar o processo efetivamente. Porque tem data de validade, a maior parte dos documentos. Se for feito errado, além de perder tempo, vai perder muito dinheiro, principalmente quando tem ali questão de divórcio ou alguma coisa de gênero ou adoção, que exige mais documento, às vezes mudança de nome também. Então, quando tem esses que exigem um pouco mais de documento, tem uma perda de dinheiro um pouco maior ainda. Então, cara, hoje o que fez a gente sair ali dos nossos 10 anos de processo para conseguir executar processos em meses foi exatamente entender quais são as etapas e executar ele ponto a ponto. Não. Então, entenda todas, né, antes de executar. Os melhores caminhos, né? Enfim. E fazer da maneira certa, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que querem fazer um atalho, né? E não existe atalho em processo, né? A gente sabe que tem que fazer todas as etapas da maneira certa e tudo mais. Porque atalho funciona, a gente viu que em muitos casos até funciona. Mas viu que depois de 3, 4, 5 anos, tem pessoas que estão tendo a cidadania aí canceladas, tem que fazer de novo o processo do zero. Muitas dessas pessoas já moram na Europa, tem que voltar, porque vão ficar ilegal lá. Então, assim, acho que a dor de cabeça não compensa os atalhos, né? Sim, não, pensa nem um pouco. Sim, com certeza. Então, o melhor é já fazer tudo certinho, né? Tudo organizado e preparar tudo certinho para não ter nenhum problema. Mesmo que você consiga, né? Por sorte, lá na frente você pode ter algum problema. Então, sempre tentar fazer tudo da maneira correta para não ter nenhum problema e ficar com a sua cidadania aí pro resto da vida. É isso aí. Passar para seus essa é a filhos, ideia. né? É isso aí. Cara, Perfeito. muito obrigado, viu, Matheus, pelo papo. Acho que a gente tinha curiosidade, né? Como é que a gente faz, como é que a gente orquestra tanto o processo ao mesmo tempo rodando e tudo mais. Mas acho que é isso. É organização, é tecnologia, é método, né? A gente tem o método 4E. Acho que tudo isso junto faz com que a gente consiga ser a empresa hoje mais rápida do Brasil e que até então sempre precisa de assertividade. Sim. E assim a gente quer continuar. Não é não? Sim, com Muitos certeza. anos. É isso. Perfeito. Então, pessoal, se restou alguma dúvida sobre as etapas do processo, sobre como organizar o processo, sobre fluxograma, ou alguma das etapas que a gente passe, mande mensagem pra gente nas Sim. nossas redes sociais, através do Cidadania for You, @CidadaniaForYou, no Instagram, enfim, Facebook. A gente posta muita matéria legal, muita informação também no nosso blog. Então, vocês podem ir lá no blog, acompanhar, né? Enfim, e nosso site, pode falar com o Cid, tá? A gente entrega um orçamento aí em menos de 2 minutos. O Cid, né? Ele faz um orçamento para você personalizado em menos de 2 minutos. Então, você vai responder algumas perguntas em menos de 2 minutos. Respondendo essas perguntas, você vai ter um orçamento personalizado para você no seu WhatsApp, em tempo real. Nosso Cid aí, ele trabalha bem, ele é bem rápido. E é bem organizado. E bem organizado, pode ter certeza. Perfeito. Obrigado, Matheus, pela sua vinda aí. E bons negócios aí para os próximos serviços que a gente vai tocar aí. Valeu. Valeu, Eu que Matheus. agradeço a oportunidade. Obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, Até mais. um abraço, Tchau, pessoal. tchau.